Olá, então estou aqui para mais uma pequena aulinha, uma livezinha sobre humor e análise do discurso, né? Insisto, então, que tenham mais interesse em questões de análise linguística do que nas questões psicológicas, sociológicas, etc., que cercam o humor, que é uma questão cultural, histórica, extremamente importante, mas vamos deixar isso para uma outra hora, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o humor que explora palavras, explora alguns aspectos das palavras. Em geral, se você ouve entrevistas na televisão falando de humor, a maioria dos entrevistados, em geral humoristas, dizem que se trata de ambiguidade. De fato, a ambiguidade é um fator fundamental para o humor. Lembram da história da surpresa? Se você espera que a palavra tenha um sentido, que, portanto, a historinha, a frase tenha um sentido, e você descobre que tem outro porque há um outro sentido da palavra. Então, não uma outra estrutura sintática aqui, como na sessão passada, mas um outro sentido da palavra, né? Então, hoje vou conversar um pouco sobre palavras, nem todas da mesma natureza, para tentar mostrar exatamente que o humor explora a palavra de maneiras um pouco diferentes, né? Vou começar citando um exemplo do Freud, de um livro famoso dele, que se chama O Xiste e Sua Relação com o Inconsciente, que é uma piada que você tem que cuidar um pouco onde você conta, porque ela envolve profissionais, né? Dependendo do livro em que você lê essa piada, ela envolve um banqueiro, um funcionário da Bolsa de Valores, ou um advogado, ou um espertalhão qualquer, né? Então, a piada que está no Freud é a seguinte: um banqueiro anda na rua com seu secretário, no fim do dia, depois do expediente, passam diante de um café e o banqueiro o convida. Vamos tomar alguma coisa? Né? E o funcionário, o secretário, responde: mas, senhor, está cheio de gente. O segredo dessa piada está no tomar, né? Quando o chefe convida o funcionário para tomar alguma coisa no café, né? Estão passando diante de um café. Supõe-se que isso significa entrar no café, fazer um pedido, etc. E esse tomar quer dizer ingerir. Pode ser beber, né, um líquido, tomar um café, tomar um aperitivo. Mas pode ser tomado, né, mais amplamente como ingerir, tipo comer, tomar uma refeição, tomar um sorvete, né? Então, né? Vamos entrar e tomar alguma coisa. E o funcionário que conhece o chefe dele, né? Digamos que isso mexe com o estereótipo que banqueiros são talvez exploradores, né? E o exagero do explorador é o ladrão, digamos assim, né? Então o funcionário responde: mas senhor, está cheio de gente. Ou seja, ele entendeu, vamos tomar alguma coisa como vamos tomar alguma coisa de alguém, né? Vamos tomar alguma coisa de alguém, que podemos interpretar maliciosamente da seguinte maneira: o secretário vê o patrão dele fazendo isso o tempo todo, então ele não estranha que ele o convide para fazer isso também no café. Então, são dois mundos, né? Entrar num café para beber, bebericar, ou entrar no café para assaltar, né? Tomar significa assaltar, como nas guerras, né? Fulano tomou uma fortaleza, o general tomou a cidade, né? Ou então tomar doce de criança. Não é bem um assalto, mas de explorar a criança, desfazer, mudar a propriedade de um doce, de uma bala, qualquer coisa desse tipo. Olhando bem o verbo tomar, você percebe que é verdade que ele tem esses sentidos todos, né? Existem variantes dessa piada, tipo, eu conheço um dicionário de piadas italianas, por exemplo, em que o cara diz para o outro: prendiamo qualcosa, quer dizer assim, vamos tomar alguma coisa? E o outro responde: de quem? Né? Vamos tomar alguma coisa? De quem? Aí, digamos, aí a história do eventual roubo, do eventual assalto, é muito mais explícita, porque na outra se supõe um certo conhecimento de mundo, na piada do Freud, né? Mas, senhor, está cheio de gente. Em geral, digamos assim, o roubo é feito escondido, né? Quando ninguém percebe, de noite, quando a casa está vazia. Então você faz um assalto, você toma de assalto uma casa, tal, né? Mas aqui não, aqui o fulano é explícito, né? Digamos, vamos tomar alguma coisa? De quem?
E você, quando está numa rodinha contando piadas, etc., você põe aqui o profissional que você acha que merece que tire um sarro dele. Se você estiver numa reunião em que esses profissionais estão presentes, espera-se que eles não te processem e que eles tenham o bom humor e percebam que isso é uma piada, né? Ou aqui tem uma questão interessante que é o exagero, né? Digamos, as piadas mexem muito com o exagero. Então, digamos, cobrar juros muito altos, a gente não diz propriamente que é um roubo, embora eventualmente a gente diga, os juros desse banco são roubo, mas você não denuncia na delegacia, não faz um BO como se fosse um roubo, no sentido mais restrito que nós achamos que é tomar uma coisa que é de alguém, né? Então, o exagero, a exploração vira roubo, né? Essa piadinha que eu vou comentar agora é uma das que eu mais gosto, porque ela é uma incrível coincidência de significantes, digamos assim, né? Então, o secretário do presidente, de um gerente, de uma pessoa importante que vai a uma festa, enfim, né? Está na festa e pede um cigarro a alguém. E o chefe dele diz: não sabia que você fumava. Ele diz: eu fumo, mas não trago. E o chefe diz: pois devia trazer, né? Olha que coisa incrível, né? A primeira pessoa do presente do verbo trazer e do verbo tragar é igual, o que permite a alguém super esperto, super sacador, que monte essa piada, né? Eu fumo, mas não trago, né? Ele pediu de alguém, filou um cigarro. E o chefe dele disse: pois devia trazer. Digamos, aqui inventamos uma personagem que faz de conta que não entendeu que o fulano fuma de uma determinada maneira, isso é sem tragar a fumaça. Talvez ele use isso como uma desculpa, se fosse uma coisa ocorrida no mundo real, né? Não sabia que você fumava? Pode ter uma implicatura do tipo, pensava que você cuidava mais da sua saúde. Aí o cara responde: eu fumo, mas não trago. Quer dizer, eu até que cuido da minha saúde. Mas ele ouve uma resposta inesperada, pois devia trazer. Que se você quiser, eu não sei se isso é muito exagerado, às vezes eu penso que é, você pode ver aqui uma crítica do hábito de filar o cigarro dos outros, fumar à custa dos outros, né? É divertir-se com os instrumentos do outro, digamos assim, né? Então, pois devia trazer, é uma piada sensacional, para contar em sala de aula, para os alunos se divertirem e sacarem coisas interessantes sobre a língua, que tem dessas coincidências legais para caramba, né? Um casal, né? Um casal, originalmente, nas piadas coletadas por aí, é de português, mas se for dos Estados Unidos seria de polonês, né? Etc., né? A esposa diz para o marido, né? O menino precisa de uma enciclopédia para ir para a escola. E o marido responde, o pai: ele que vai a pé como eu sempre fui, né? O que é enciclopédia, o que é nada. Ele que vai a pé como eu sempre fui, né? Qual é a graça dessa piada? Qual é a surpresa dessa piada? Vejam, não é uma ambiguidade da palavra enciclopédia, como tem uma ambiguidade de tomar, ou, se você quiser, uma ambiguidade de trago. Trago é do verbo trazer, é do verbo tragar, e é também o trago, uma certa porção que você bebe, né? Aqui trata-se, como naquela história do trocar de lugar, né, que comentei na sessão anterior, de um esquema que você arma, né? Então, para ir à escola, desencadeia, digamos assim, um script. O que é ir para a escola? É sair de casa, deslocar-se até chegar à escola, né? O pai entende para ir à escola dessa maneira. Isso é que a enciclopédia é um instrumento para o menino deslocar-se mais facilmente ou com menos esforço até ir à escola. Enquanto que nós sabemos, a maioria das pessoas sabe, que o script é outro. O menino precisa de uma enciclopédia para ir para a escola. Significa, ele precisa de um material para usar nas aulas, tal, para aproveitar mais as aulas que ele tem. Então, ele precisa de uma enciclopédia para ir à escola. E esse Para ir à escola foi interpretado como naquela piada lá do mordomo, né? Tocar a campainha para chamar mordomo, né? Aqui uma enciclopédia para ir à escola. Um é entendido como uma finalidade e outra é um objetivo. A enciclopédia é um instrumento que você usa na escola, né? A surpresa aqui é que, digamos, o pai não sabe o que é uma enciclopédia e pensa que é o meio de transporte. E a gente se dá conta, eu acho, que
Enciclopédia para ir para a escola significar um instrumento, um veículo, um meio de transporte para a gente se deslocar para a escola, não é totalmente maluco, porque para ir à escola poderia vir depois de bicicleta para ir à escola, ônibus para ir à escola, carro para ir à escola e assim por diante. Só que a enciclopédia é um monte de livros, digamos, vários volumes, e o menino quer isso para ir para a escola. Então, é uma piada que funciona deslocando de um script para um outro, né? Enciclopédia para ir para a escola, como uma ajuda para o empenho escolar do menino seja melhor, e enciclopédia como se fosse o meio de transporte. Eu comentei essa piada em algum lugar, alguma vez, acho que nos Humores da Língua, e eu comentei que, claro, não pode ser verdade que haja um sujeito normal que pense que enciclopédia queira dizer instrumento de transporte. Mas você pode fazer uma brincadeira e achar que ciclo tem a ver com o ciclo de bicicleta, cicleta, e que alguém possa ter achado, por semelhança entre significantes, que, portanto, a enciclopédia é um meio de transporte. Mas acho que não. Essas piadas são contadas, digamos, para querer caracterizar grupos humanos como menos inteligentes. Como fulano é, sei lá, burro, ele não sabe o que é uma enciclopédia. Do ponto de vista social, digamos, outras coletâneas de piadas, você encontra essa piada para dizer, olha como é piada de, piada de, piada de, grupos humanos que, por alguma razão histórica, etc., quem conta as piadas, ou quem reúne, considera bobos, burros, ou assim por diante, né? Existem piadas com palavras que são bem mais inocentes ainda do que essas, né? Tem uma sériezinha de piadas do tipo, fui dormir, de repente começou um barulho, eu acordei, e o cara pergunta, mas o que era afinal? O cara disse, era o canto do quarto, né? Canto do quarto, o canto é aquela esquina, o triângulo, né? O triângulo de 90 graus, ou então é o canto, isso é a música, né? É claro que só faz sentido você imaginar que há um ruído que acorde alguém, se for o canto música. Mas você descobre imediatamente que o canto do quarto provavelmente é o canto, a quina do quarto, e que se trata de uma piada que faz uma brincadeira. Isto é, você volta ao quarto como sendo apenas um quarto, aquelas 4 paredes com ângulos retos e assim por diante, né? Também tem uma piada do mesmo tipo, o cara ouve o barulho, acorda, e o cara pergunta o que era, afinal, e ele diz, eram as roupas caindo de moda, né? Cair, né? Cair, despencar, levar um tombo, cair de uma certa altura até o chão, é um fato que eventualmente provoca algum tipo de ruído. Ora, se você acha que as roupas caírem de moda provocam esse tipo de ruído, você sabe que isso não é verdade no mundo, mas isso é muito interessante a respeito para a gente fazer a semântica do verbo cair, né? Cair do telhado até o chão é uma roupa, cair de moda é outra, é uma metáfora, uma comparação, e que não significa cair de um lugar alto para um lugar mais baixo, em função da gravidade, da gravitação. Nada a ver com isso, né? Piadas ótimas com palavras são aquelas que em que você não sabe bem se uma sequência é composta de apenas uma palavra ou de mais de uma palavra que, por coincidência, são iguais, né? Então, tem uma piadinha mexicana muito boa que alguém diz que este es el año del consumismo. El año del consumismo. À primeira vista, você pode pensar que esse é o ano do consumo. Vamos ganhar mais dinheiro e, portanto, vamos consumir mais coisas. Mas aí vem a trava, né, digamos, o lado ruim dessa história. Porque daí é assim, consumismo coche, consumismo novio, consumismo empleo. Consumismo, com seu mesmo. Com o seu mesmo carro, com o seu mesmo noivo, com o seu mesmo trabalho, né? Então, consumismo é uma palavra só ou são 3 palavras, né? Tem uma do inglês que é legal, o professor pede para um aluno fazer uma palavra com indisposition, indisposição, e o menino diz, gosto muito de jogar basquete, but not in this position, né? Gosto muito de jogar basquete, mas não nesta posição. In this position pode significar nesta posição, né? É muito legal esse tipo de coisa. Se descobre por aí nos livros de piada, tem muito, né? Em português, eu acho que tem muitas coisas legais sobre isso,
e eu quero selecionar algumas que têm a ver com nome próprio, né? Nomes próprios que são tais que poderiam significar coisas, ações ou qualquer coisa desse tipo. Nas teorias semânticas, o nome próprio não significa nada, ele só se refere a indivíduos. José. Esse negócio de dizer que Filipe é amigo do cavalo, tal, é um pouco uma brincadeira, né? Filipe designa uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, ou centenas de pessoas, se o nome for mais comum. Mas existem nomes interessantes, né? De novo, Freud conta lá uma piadinha, diz que alguém disse que ia apresentar a ele um jovem Rousseau. Jovem Rousseau. Rousseau é um filósofo importante, tal, então a pessoa espera que vai conhecer uma pessoa super inteligente. Mas aí ela conhece outra pessoa e se queixa. Aí diz assim, eu conheci um jovem Rousseau, mas não um Rousseau, que em francês quer dizer, conheci um jovem ruivo e baixo, Rousseau, mas não um Rousseau. Então, Rousseau é um nome francês que pode ser dividido e significar, portanto, duas coisas que não têm nada a ver com o nome próprio, são adjetivos qualificadores comuns, né? Dizem que o Napoleão Bonaparte, depois de vencer uma batalha, foi a um baile e tal, como italiana, acho que em Nápoles, né? E a italiana perguntou, e ele perguntou para a moça se todos os italianos dançam tão mal assim. E ela disse, não tutti, ma buona parte, né? Bonaparte, esse nome do célebre imperador, general, etc., significa boa parte, né? Não, nem todos dançam tão mal, mas Bonaparte, mas o Bonaparte sim, né? Isso é, você dança pessimamente. Tem historinhas com nomes, tipo, adivinha-se, de uma família que gostava muito de dirigir, né? Dirigir carros. Então o marido levantava, pegava um carro e saía dirigindo, depois a esposa pegava um carro e saía dirigindo, depois o filho mais velho, depois a filha mais velha, depois o outro filho, todo mundo passava o dia dirigindo. Como chama a família? Passos Dias Aguiar, né? Passos Dias Aguiar são 3 sobrenomes, que podem ser sobrenome, digamos, de uma pessoa, José Passos Dias Aguiar. Mas para isso funcionar como uma piada, dada a historinha de que todo mundo gostava muito de dirigir, a gente tem que ler assim, passa os dias a guiar. Passos, passa-os, e a guiar, separado, a guiar, guiando, né? Passa os dias a guiar. Há algum tempo, eu tinha um site de humor no ar que chamava o Mortadela, que por si só já era uma boa piada, porque é humor, o Mortadela e o Mortadela, né? Significava duas coisas, mortadela e a coxinha, tal, todo mundo conhece a diferença. E lá tinha um setor que chamava plaquinhas, são plaquinhas com nomes e a profissão de alguém que atende em algum lugar. Esse site desapareceu do ar, mas eu guardei duas que eu lembro que achava interessantes. Então, alguém se chama H. Lopes, e a profissão dele ele é um cavalariano, um cavalariço, ou um esportista, um cara que salta com um cavalo, né? Então, H. Lopes tem que ser lido para fazer sentido, já que ele lida com cavalo, a galopes, né? A galopes, cavalo marchando ou galopando. Então, H. Lopes, a galopes. Os fonólogos sabem que tem uma pequena diferença de acento nessas sílabas, o que é um fenômeno para você estudar em laboratório e que é muito interessante. Então, uma pessoa chamava Ana Lisa e ela era psicóloga ou psicanalista. E juntando os dois nomes dela, dá Analisa, que é aquilo que um analista faz. Para terminar, vou contar uma piada que muita gente conhece, do cara que ia ter um filho, tal, ia para o tabelião registrar um filho, o tabelião perguntava qual era o nome, ele dizia Edson, o tabelião perguntava quando nasceu, dizia ainda não nasceu. Fez isso várias vezes, todo mês, até que um dia chegou lá e disse, então, vim registrar meu filho, qual é o nome dele? Pelé. Aí o cara que conhecia já o fulano disse, mas não era Edson? Ele disse, Edson era antes do nascimento, né? Que faz um jogo quase quase com os mesmos sons, né? Com Edson antes do nascimento, que é o nome do Pelé, né? Então, essas sequências, né, nomes próprios, palavras, etc., podem ser divididas de uma maneira ou de outra e significar, num caso, coisas muito diferentes do nome. As palavras podem ser ambíguas, podem estar em frames diferentes e significar, portanto,
coisas relativamente diferentes. E, às vezes, são coincidências incríveis que fazem com que piadas inocentes, né, permitam que a gente gargalhe. Até a próxima.